Olá pessoal, como vão vocês? Tudo bem? Eu sou o Mário Viana, estou aqui novamente para trabalhar junto com vocês aí na parte de contratos administrativos na nova lei, na Lei 14.133. No tempo que eu comecei na área, nós não tínhamos nada disso, de cursos online, cursos CAD, nem se falava nisso, né? 40 anos atrás, né? E agora nós estamos aqui trabalhando praticamente só com esses cursos online, né? Eu fiquei relutante para fazer cursos online, né? Acostumado a fazer curso presencial a vida inteira. Mas aí chegou a minha gerente, né? A doutora Flávia, e falou: olha, ou você moderniza, tá? E trabalha com curso EAD, ou chega, ou vai se aposentar. Então fui obrigado realmente a aceitar, né? Vou fazer o quê, né? Eu não queria me aposentar, né? Embora com bastante idade, mas a gente não quer saber de parar, né? Então realmente eu aceitei. Então, pessoal, nós vamos tratar aqui, eu fiz junto com vocês aí o curso de contratos administrativos pela 866B, a Flávia pediu e eu fiz, completou o curso que ela já havia feito na parte de licitações, e agora também no curso da nova lei da professora Flávia, realmente está faltando essa parte de contratos, né? E ela realmente me obrigou a fazer, né? Então eu vou fazer o quê? Eu sou obrigado a fazer, eu tenho que fazer, né? Vamos embora então, pessoal, vamos lá. Nós tivemos muitas modificações na lei nova, né? E na parte de contratos não foi diferente. Realmente a gente teve também muitas modificações. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas. Na parte de contratos. Modificações boas, algumas complicadas, que realmente a gente vai ter que esperar um pouco a doutrina dominante, a jurisprudência aparecer aí para resolver muitas coisas, sem contar as regulamentações, né? Muitas coisas estão sujeitas à regulamentação, então a gente tem que esperar um pouquinho também para poder a coisa realmente acontecer. Já faltam aí alguns meses, né, para essa novela ficar só ela, e não valer mais a 866, então a gente já tem que ir se acostumando e procurando observar quais foram as modificações. E no meu caso aqui, eu vou abordar com vocês aqui, trabalhar algumas horas com vocês, tentando ajudar nessa parte de contratos administrativos. Ver o que mudou e qual o nosso entendimento, o que a gente pode entender dessas mudanças, né? E, logicamente, sempre o objetivo nosso é ajudar vocês aí. E nós temos certeza que vamos conseguir, pessoal. Vamos lá, então. Vamos à obra. Vamos trabalhar, né? Pessoal que não me conhece, Mário Alves Viana é meu nome, né? E eu vou agora apresentar de início um pequeno resumo, os capítulos que nós vamos abordar dessa nova lei de licitações, na parte de contratos. Primeiro, então, eu vou trazer para vocês uma pequena listinha das principais alterações trazidas pela nova lei. Segundo, vamos abordar a parte de convocação para assinatura do contrato, que sofreu uma grande modificação. Publicidade nos contratos, idem também, sofreu uma grande modificação com o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Formalização dos contratos, também nós temos modificações grandes aí. Duração dos contratos. A duração dos contratos, nessa nova lei, quem sabe foi uma das maiores modificações. Ampliou muito a duração dos contratos. Chegou a contratos de 35 anos aí, né? Então, realmente, isso aí vai dar um trabalhinho para os fiscais e gestores, e a gente vai tentar, então, ajudar nessa parte aí. Alterações de contratos, subcontratações, que teve uma certa facilitada, matriz de alocação de riscos, é uma parte muito importante também novidade na nova lei, embora já estivesse em outras legislações aí. Revisão, reajuste e repactuação, garantias nas contratações, extinção dos contratos, nulidades dos contratos, nos contratos, execução e gestão, infrações e sanções, recebimento e pagamento do objeto e, finalizando, programas de integridade e compliance. Ufa, olha quanta coisa que nós vamos ter que ver aqui, hein, pessoal? Será que dá para ver aí em umas 7, 8 horas? É que nós vamos tentar fazer, hein? Para não cansar muito vocês, tá ok? Então vamos lá, pessoal, mãos à obra, vamos trabalhar aqui. Então vamos ver inicialmente o que nós consideramos as principais alterações trazidas pela nova lei. Então nós tivemos novos procedimentos na convocação para assinatura do contrato pelo vencedor, aqui modificou bastante. Forma eletrônica na celebração de contratos e aditivos, também uma grande modificação.
Inclusão da matriz de riscos, também é uma novidade na lei de licitações. Obrigatoriedade da cláusula de reajustes em todo o contrato, independentemente de prazo. Nós tínhamos, na lei 866, temos, né, essa obrigação de cláusula de reajuste, mas o dia a dia da administração, quando os contratos eram menores do que um ano, como a periodicidade de reajuste é de um ano, o contrato de 6 meses, o pessoal não incluía a cláusula de reajuste. Isso aí dava problema, porque às vezes o contrato ele demorava tinha alguns problemas, interrupções e tal, e passava o período de um ano, e o contratado ele tinha direito, né, ao reajuste. Então hoje a lei de licitações vem falar, olha, qualquer que seja o contrato, independentemente do prazo, é necessária a cláusula de reajuste no edital e no contrato. Divulgação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas para sua eficácia. Olha, muitos professores aí estão considerando o PNCP como a principal novidade, né? A maior novidade nessa lei de licitações. Eu concordo, viu? Uma grande novidade mesmo, que vem realmente trazer uma simplificação muito grande, tanto nas licitações quanto nos contratos. Nós vamos ver aqui. Exigência de seguro-garantia com cláusula de retomada. Então, para obras de grande vulto, a lei colocou aí o seguro-garantia com essa cláusula de retomada, que, resumidamente, é o seguinte: é feito um contrato de grande vulto, é feito um seguro-garantia, e no decorrer do contrato, o contratado ele para de executar por algum problema, né? Para de executar. Então, o que acontece? A seguradora ela é obrigada a retomar esse contrato, né? Essa cláusula de retomada, e seguir com o contrato. A seguradora é que vai assumir e vai seguir com esse contrato. Isso nós vamos ver também. Implantação do programa de integridade, isso é uma grande novidade, né? Que ela é obrigatória para contratos de grande vulto, mas existem aí municípios e estados que estão usando isso daí para valores até bem modestos, tá? Através de regulamento. Nós vamos ver isso aí. Modificações importantes nos prazos do contrato. Aqui também reside uma das maiores modificações na lei. Os prazos contratuais foram bastante elastecidos, aumentados, né? Nós temos contratos até de 35 anos, e isso, de cara, a gente já percebe que dificulta bastante o quê? A fiscalização e gestão do contrato, né? Um contrato de 10, 15, 20, 30. Quanto maior o contrato, maiores as dificuldades, né, para você acompanhar, para você gerenciar, sem dúvida nenhuma. Aqui tivemos uma modificação grande também. Inclusão do contrato de eficiência, que é um contrato que ele reduz despesas da administração, também é uma novidade na lei de licitações, embora já existisse em outra legislação. A definição dos limites de 25% para alterações qualitativas e quantitativas. Isso aqui era uma discussão na lei 866, é uma discussão, né? Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os limites, a maioria entendia que esses limites de 25% eram válidos para alteração quantitativa, aumentos e diminuições, mas não para qualitativa, né? E aí vem agora a lei e define, olha, 25% tanto para alteração de quantidade quanto para alterações qualitativas, de mudança de objeto, de projeto e assim por diante. Incorporação do Instituto da Repactuação de Preços. Repactuação de preços, claro que já existe há algum tempo aí, mas ela estava em regulamentos, né, da legislação de licitação, não estava na lei de licitações. E agora a lei de licitações incorporou o Instituto da Repactuação bem detalhadamente. As subcontratações foram mais facilitadas nessa nova lei de licitações, deu uma certa facilitada para subcontratar obras, serviços e compras, tá ok? Permissão de pagamentos antecipados, isso aqui era proibido na lei na 866. Agora existe uma norma permitindo, mas com certas condições, tá? Não é uma coisa, uma brincadeira, né? Não é uma festa, né? Paga todo mundo adiantado aí, pessoal. Nada disso, tá? Existem aí requisitos bem rígidos para poder antecipar algum pagamento. E, finalmente, a inclusão de meios alternativos de resolução de controvérsias, conciliação, mediação, comitê de resolução de disputas e arbitragem, que isso aqui também é uma novidade muito expressiva na nova lei de licitações, em função de todo o engessamento hoje do meio judiciário, né? A quantidade de ações aí nessa parte de contratos, ela é imensa, né? Muito grande,
e o do judiciário, em função disso, é muito lento, né? E muitas vezes nem se resolve, nem acaba resolvendo o problema, né? Com ação judicial. Então, em função disso, a lei incorporou esses meios alternativos que vão ajudar, né? São alternativas para ajudar, para agilizar esses problemas quando surgem, né? No lugar de jogar tudo para o judiciário, né? Então, esses meios alternativos vão resolver de forma bem mais rápida, né? Mais prática, né? Vai facilitar muito a vida da administração, do contratado, na resolução de controvérsias, principalmente com contratos grandes. Então, essas são, ao nosso ver, as principais inovações, né? Que, dentre outras, né? Que a lei de licitações nova trouxe para nós aqui, tá ok? Vamos lá então, vamos começar então no nosso primeiro ponto aqui, que é justamente a convocação para assinatura do contrato. Modificou alguma coisa? Sim, modificou bastante, tá? Vamos lá. Então nós temos a licitação e aí nós temos, ao final da licitação, a adjudicação e homologação, né? Então tem um vencedor. Esse vencedor, ele na verdade, ele não tem assim um direito líquido e certo, né? Um direito assim líquido e subjetivo, líquido e certo para o contrato, tá? Mas ele é uma expectativa de direito, ele tem a preferência para poder contratar. E aí, após o encerramento então da licitação, adjudicação e homologação, o fornecedor é convocado, né? Essa convocação, ela tem prazos, tá? No edital. Esse prazo de convocação não aparece na lei de licitações. Não aparece na lei de licitações. Vai aparecer onde? No edital. Vamos supor, após a assinatura do contrato, o fornecedor será convocado no prazo de 30 dias, tá? Para assinar ou retirar o instrumento contratual, né? Esse prazo ele é prorrogável, né? A lei admite uma prorrogação de igual período, né? Se era 30 dias, pode prorrogar por mais 30 dias, de acordo com alguma condição que a gente vai ver aí na norma legal, né? Além disso, nós temos um outro item aqui, que é o prazo de validade da proposta no edital. Por que eu estou colocando aqui prazo de validade da proposta no edital? Porque prazo de validade de propostas também não aparece na lei de licitações. Então, o edital vai definir, tá? São duas coisas, então, que o edital deve definir. O prazo de convocação para assinatura ou retirada do contrato e o prazo de validade da proposta também o edital deve definir, tá? Não aparece na lei de licitações, tá? Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa lei. Artigo 90, parágrafos 1º e 3º dizem respeito a isso que nós acabamos de comentar, tá? Então, vamos lá. Artigo 90. A administração convocará regularmente o licitante vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital, dentro do prazo e nas condições estabelecidas no edital de licitação. Tá vendo? Prazo de convocação no edital de licitação. Não pode esquecer isso. Sob pena de decair o direito à contratação. Então, essa é a primeira consequência, né? Se ele não comparecer para assinar, para retirar, já começa por aí, pena de decair ao direito de contratação, e ainda sem prejuízo das sanções previstas nesta lei, tá? Então são duas consequências aí se o vencedor, não é contratado, vencedor, se ele não aparece, ele então vai estar sujeito, ele vai perder o direito, né, da contratação, né? E além disso ele poderá sofrer as sanções que estão aí na lei de licitações, tá? E o parágrafo segundo, será facultado à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Tá? Então vamos voltar um pouquinho aqui. Voltando aqui então, nós temos aí então a convocação, o prazo de convocação no edital, o prazo de validade da proposta no edital também. Eu quero também ver essa parte de prorrogação aí, que eu acabei não vendo com vocês. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo de validade da proposta, indicado no edital sem convocação para a contratação, não é isso não. Não é isso, não é isso.
Ah, tá aqui, desculpa. Parágrafo 1º. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo apresentado seja aceito pela administração. Então é isso que eu queria mostrar, que pode ocorrer a prorrogação uma vez, por igual período, tem que ser solicitado pelo vencedor, tem que ser justificado por ele, né? E, além disso, o motivo tem que ser aceito pela administração, tá? Quer dizer, a administração que vai julgar se pode ou não prorrogar, se aceita ou não a prorrogação. Tá ok, pessoal? Então, voltamos a ler. Então, vamos na sequência aí. Fornecedor, o vencedor pode chegar no prazo, assinar o contrato e aí segue, né, a contratação, mas ele pode também não assinar, tá? Não aceitar ou não retirar o instrumento contratual, ou documento equivalente. Tá? Então, primeiro, perde o direito, conforme a gente já disse, sofre penalizações. Então, são essas duas consequências para o vencedor. Tá? Agora, qual a consequência para a administração? A administração revoga, então ela pode revogar, ou convoca remanescentes. Tá? Então, veja bem, isso aqui é um procedimento discricionário da administração. Ela tem poder, ela tem liberdade para decidir. Né? Ela pode decidir revogar a licitação para fazer uma outra, né? Ou não fazer, de repente, né? Depende da situação. Ou ela pode convocar os remanescentes. Quem são os remanescentes? São os próximos licitantes. Né? Quem ficou em segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então, a administração ela pode realmente fazer uma coisa ou outra. Tá? Então, nós temos aqui, no parágrafo 5º, a recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e ou sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. Tá? Então, isso é o que a gente já viu, né? É o que acontece. Tá? Me ajude a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você se inscrever aqui nesse canal. Assim, o YouTube vai entender que esse é um canal relevante. É só você clicar no botão inscrever-se. E ainda vem o parágrafo 2º, né, que eu vou novamente ler para vocês. Será facultada à administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação. Olha aí, pessoal. Convocar os licitantes remanescentes, os demais, né, na ordem de classificação, tem que ser nessa ordem, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então, aqui está o primeiro momento, né? Se a administração resolver convocar os fornecedores, tá? Como é que ele vai convocar? Para a celebração do contrato, nas condições propostas pelo licitante vencedor. Então, a gente volta um pouquinho aqui e vem, então, no caso de convocar remanescentes. Então, a convocação de remanescentes, pessoal, ela é feita, essa é a grande novidade da nova lei nessa parte de convocação, ela é feita em 3 etapas. Primeira etapa, essa que eu li para vocês agora, vai convocar pela ordem, né? Então, o primeiro, o vencedor fez uma proposta de R$1.000, tá? O segundo, 1.200, o terceiro, 1.400, o quarto, 1.500, tá? Então, ele vai convocar os seguintes, né? No caso, agora ele vai convocar o segundo, né? Nas mesmas condições do vencedor. Olha, pessoal, só lembrando, essa era a única alternativa que a Lei 8666 permitia, tá? A Lei 8666 falava assim, olha, se por acaso não compareceu o vencedor, né? Então, convoca os demais, tá? Para quem aceitar, nas condições do vencedor. Se não existir, se ninguém aceitasse, tá? Na condição do vencedor ele colocou 1.000,
Tá, o segundo 1.200, o terceiro 1.400, assim por diante. Se não aceitar na condição do vencedor, parava por aí. Era então revogada a licitação. Isso na lei 866. E agora vem então a novidade, pessoal, dessa nova lei, né? Essa é a primeira alternativa, né, nas condições do vencedor, que eu já li para vocês aí a norma que diz respeito a isso. Então, ele vai no segundo, né? Segundo, primeiro tinha vencido por 1.000. O segundo, 1.200. Ele vai no segundo, né? Olha, você ofertou 1.200, tá? Mas nós vamos fazer uma negociação aqui. A gente quer comprar, mas por 1.000, que é o preço do vencedor. Então, esse segundo, ele pode aceitar ou não, né? Ele não é obrigado a aceitar, não é verdade? A proposta dele é 1.200. Ele pode aceitar. Ok, tá bom, eu aceito 1.000. O que a administração faz? Vai contratar com ele, vai fechar com ele, né? Encerrou o problema, né? Mas ele, segundo, pode não aceitar. O que a administração faz? Vai para o terceiro. O terceiro tinha ofertado 1.300. Terceiro, você aceita 1.000? Não, não aceito. Não quero. Não dá para mim. Tá? Vai para o quarto. Quarto, você fez a proposta de 1.400. Você aceita por 1.000? Aceito. Tá bom. Fechou, resolveu. Não aceito. Tá? Então, o que acontece? Numa situação de ninguém aceitar, né? Ninguém aceitar as condições do vencedor, isso pode acontecer. O que a administração vai fazer? Ela vai fazer a chamada etapa 2, negociação intermediária. Aqui começa a novidade, então, dessa nova lei, tá? Isso aí está nos parágrafos 2º e 4º, 1 e 2, vamos dar uma olhadinha lá. Parágrafo 2º nós já lemos, nas mesmas condições, né? Parágrafo 4º. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º desse artigo, parágrafo 2º, ele dizia o quê? Celebrar o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor, né? Então, na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá, 1. Convocar os licitantes remanescentes para a negociação na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Então, olha aí. Essa é a primeira novidade, a segunda etapa, né? Quando ninguém aceitou fazer o preço do vencedor, aquele que se negou a assinar o contrato, ninguém aceitou, ele vem para essa etapa 2, tá? Essa etapa 2, o que é? Ele vai fazer uma negociação, né? Na ordem, sempre respeitando a ordem de classificação, vai fazer uma negociação, né? Com vistas a obter um preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário. Então, como é que isso aí vai funcionar? Ele vai chegar no segundo e falar, olha, o vencedor, ele tinha oferecido 1.000, né? O senhor ofereceu, a sua proposta é 1.200, tá? Quanto que o senhor aceita fazer aí? Vamos fazer uma negociação. Quanto que o senhor aceita fazer aí? Dá para fazer um preço menor do que o 1.200? Vamos negociar isso daí, né? Então, esse segundo pode chegar a falar, tá bom, eu faço por 1.100. Pronto. A administração fecha com ele, né? Por quê? Porque o vencedor era 1.000, ele era 1.200, tá? E esse segundo já aceitou fazer por 1.100. Então, ele pode realmente fechar com esse segundo. Tá? Ele pode fechar com esse segundo. E tá resolvido o problema. Tá? Tá resolvido o problema. Não fechou pelo preço do vencedor, mas fechou pelo preço do segundo, que é um preço intermediário. Tá resolvido o problema. Agora, o que pode acontecer também? Esse segundo, não posso abaixar o meu preço, tá? 1.200. O terceiro, não posso abaixar também. Meu preço é esse daí. O quarto, idem, né? Então, não conseguiu negociar com ninguém. Ninguém se sujeitou a uma negociação, tá? Aí vem, então, o inciso 2 aqui, do parágrafo 4º. É a nossa etapa 3. Tá? Então, vamos voltar ali. Etapa 1. Tentando as mesmas condições do vencedor com todo mundo, não conseguiu. Etapa 2. Tentando uma negociação intermediária, quer dizer, que eles abaixassem um pouco o preço, né, para poder fechar o contrato. Também ninguém quis. Aí ele vai, então, para a etapa 3. O que é a etapa 3? É
fechar o contrato nas condições de cada licitante. Fechar o contrato nas condições de cada licitante. Então, isso aqui está justamente aqui na lei, no inciso 2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação da melhor condição. Quer dizer, a negociação não deu certo, não deu resultado, ninguém quis negociar, né? Ninguém quis melhorar a proposta, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a adjudicação nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, tá? Então, ele vai chegar no segundo e falar, segundo, é o seguinte, ó, a sua oferta é 1.200, né? Vamos fechar então em 1.200. E aí já vem uma situação importante que nós temos que observar. A gente sabe o seguinte, olha, quer ver? Tem aqui uma norma que eu vou pegar aqui para vocês. Ela está por aqui, tá? É o parágrafo 3º do artigo 90, tá? Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Tá aí. Se o prazo de validade da proposta era de 60 dias, até 60 dias, né, decorridos da assinatura do contrato, ou da data de entrega da proposta, depende do edital, o fornecedor é obrigado a acatar, senão ele sofre sanções, né? Agora, ultrapassou esse prazo, né? A administração ficou lá dando uma dormida, tal, não sei o quê, o prazo era 60, ele chega, olha, segundo, agora eu quero fechar com você por 1.200, tá? Só que já não são mais 60 dias, já são 80 dias que se passaram, né? Da validade da proposta, passaram 20 dias do prazo certo, né? O fornecedor, o licitante, ele não é obrigado a aceitar. Ele pode aceitar sim, se quiser, e pode não aceitar sem nenhuma penalidade. Não existe penalidade numa situação dessa. Por quê? Porque o prazo da proposta já foi. Tá? A administração dormiu, né? E o prazo da proposta já foi. Então, essa etapa 3, né, nas condições de cada licitante, tem esse detalhe, né? Você tem o prazo de validade da proposta. Agora, esse segundo fornecedor, tá? Ele tem que aceitar. Por quê? Porque se ele não aceitar, ele vai ser punido, ele vai sofrer sanções, né? Vai sofrer sanções, né? Se ele não aceitar, se ele não, porque é a proposta dele, a proposta que ele fez, né? Não está se pedindo uma negociação, realmente a proposta que ele fez, né? Então ele vai sofrer sanção. Se ele não aceitar, ele vai ser punido, né? E aí vai para o terceiro, né? E o terceiro é a mesma coisa. Aceita? Aceito. Não aceitou? Vai ser punido também. E até o quarto e assim por diante. Então, isso é importante a gente observar. Tá ok, pessoal? Então, a novidade dessa lei, né, é exatamente essa aqui, né? Quando o vencedor ele não aceitou, né, não retirou no instrumento equivalente, o instrumento contratual, ele vai perder o direito, sofrer penalizações, e a administração vai revogar ou convocar remanescentes. E nessa convocação de remanescentes são 3 etapas, né? A primeira, ela convida pela ordem, tá? Que cada proponente aceite as condições do vencedor. Eles não são obrigados a aceitar e não sofrem nenhuma punição se não aceitar, é claro, né? Se alguém aceitar, encerrou o assunto, né? Se ninguém aceitar, vai para a negociação intermediária. Olha, agora eu quero que você faça um precinho melhor, tá? Você é 1.200, mas não, vamos negociar isso daí, né? E negocia pela ordem de classificação com todos, até conseguir uma situação melhor. Se não conseguiu, né, se não houve, a negociação não teve sucesso, vai para a etapa 3 e nas condições de cada licitante. Aí eles são obrigados a aceitar ou serão punidos. Então, resumindo, é isso que acontece no caso dessa convocação não ter sucesso. Tá ok, pessoal? Então, olha, deixa eu só tomar uma aguinha antes aqui.
Pode tomar aí também uma aguinha, vocês também, viu, pessoal? Toma uma aguinha enquanto eu tomo a minha aqui. Olha, eu queria colocar mais uma novidade aqui para vocês. Essa novidade, ela é trazida aqui pelo parágrafo 7º do artigo 90, tá? O que ela diz? Vamos ler, vamos dar uma olhadinha na lei. Será facultada à administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos no parágrafo 2º e 4º deste artigo. A lei aqui ela usa o termo rescisão, mas acho que me parece que é o único momento que ela usa, né? Porque a lei inteirinha ela fala em extinção contratual. Aqui parece que ela, o pessoal deu uma dormidinha aqui e deixou o termo rescisão. Mas olha, essa situação aqui é diferente, não é? Ela não é uma situação de convocação para assinar, não, né? É uma situação diferente, né? Nós temos o que aqui? Nessa outra novidade aqui. Um contrato em andamento e ocorre a extinção ou rescisão, conforme a norma diz aí, né? Na lei 8666, pessoal, eu lembro vocês, quando isso acontecia, né, você tinha um contrato em andamento, tem uma obra sendo feita, aí chega na metade, parou, tem a rescisão por algum motivo, né? O que a lei 8666 dizia? Você pode fazer uma dispensa de licitação. Pode ser feita uma dispensa de licitação. Isso que a 8666 dizia, né? Quando ocorria esse tipo de caso, tá? A nossa lei agora, pelo que nós acabamos de ler, né, no parágrafo 7º, ela faz o quê? Ela não fala que vai para dispensa, não. Ela faculta a aplicação dessas mesmas regras que nós acabamos de ver, somente com valores atualizados, né? Porque já é um contrato em andamento, uma obra em andamento já há algum tempo, né? E o que acontece? Já não é uma situação de convocação, nada disso, tá? Então, o que ela fala, né, no caso aí? Se você tem uma obra em andamento, né? Chegou na metade da obra, houve uma rescisão, né? O que ela fala? Você, no lugar de fazer uma dispensa como ocorre na 8666, que até hoje ainda vale o pessoal fazer isso daí, se quiser, se a licitação foi feita pela 8666, pode fazer isso. Mas pela nova lei, o que nós vimos nesse parágrafo 7º aqui, do artigo 90? Que vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a extinção daquele contrato, volta para a licitação, vê os licitantes que ofertaram, né? Vai no segundo licitante, tá? Vai no segundo licitante. O senhor aceita concluir essa obra nas mesmas condições do vencedor, né? É claro que isso aí é um trabalho que não é brincadeira, porque o pessoal vai ter que fazer toda a atualização, né? São valores atualizados, né? Então vai ter que ocorrer toda a atualização, né? Verificar toda a atualização que houve, reajustes, revisão, essas coisas todas, para poder fazer isso. Mas aí volta na licitação, vê os licitantes, né, que foram classificados, né? Vai no segundo, né? E segundo, aconteceu isso aqui, houve a extinção de um contrato, né? A rescisão de um contrato, e nós queremos concluir com você, que foi o segundo colocado na licitação. O senhor aceita continuar esse contrato, tá? Mesmo que atualizados os valores, nas mesmas condições do vencedor, né? O senhor aceita fazer? Aceito. Ponto. Encerrou o problema. Não aceito. O que vai ser feito? Vai no segundo, vai no terceiro, vai no quarto. Conseguiu alguém? Não conseguiu. Aí o que faz? Bom, vamos lá então, voltamos para o segundo, vamos negociar. Amigo, você concorda em concluir essa obra? Tá? Não necessariamente por esse preço que a gente estava propondo para você, mas qual o preço que você pode fazer para a gente aí? Tá? Melhor, né? Qual o preço que você pode fazer? E vai tentar um preço intermediário, uma negociação. A mesma coisa que nós vimos agora há pouco, tentar uma negociação. Conseguiu? Sim, não conseguiu. Terceiro, quarto, assim por diante. Tá? Agora, o que acontece? Na utilização da última, né, que obriga o fornecedor, né, no caso da convocação, obriga ele no preço dele, né, no preço dele,
claro que a administração poderá, numa situação dessa aqui, exigir o preço que foi proposto, só que tem um detalhe, né? É o detalhe, não é exigir, né? É o problema de validade, né, das propostas, valores atualizados, né? Quer dizer, o fornecedor que participou daquela licitação, existia uma validade de proposta, né? Tá? A proposta dele era válida por 60, 90, 120 dias, né? Isso aí já foi ultrapassado, esse prazo aí. É claro que ele não tem mais obrigação ele não vai ter obrigação de aceitar, tá? No preço que ele tinha feito na época da licitação, não. Porque aquele preço era válido durante a validade das propostas dele. Quer dizer, ultrapassou a validade, vai ter que ter uma negociação. Quer dizer, o fornecedor ele vai poder, quem sabe, tentar negociar um reajuste, uma revisão de contrato, alguma coisa. E aí, por isso que essa hipótese aqui é uma hipótese de, assim, concretamente, né, para fazer isso daí, não é fácil, não é brincadeira. Tem que tomar muito cuidado, né, em função disso, em função dos valores atualizados, né, em função do fornecedor já não poder aceitar já venceu a proposta dele, é claro, né? Já passou o prazo, então ele já não quer mais. Isso pode acontecer, né? Ele não é obrigado, não tem obrigação de aceitar, tá certo? Então essa hipótese aqui é uma novidade, né? Mas é uma hipótese assim que não é de simples aplicação, né? A gente vai ver como é que isso aqui vai acontecer com o decorrer do tempo, mas não é uma coisa tão simples assim, não é, pessoal? Então, olha, nós temos então aqui essas novidades, né, na parte de convocação. Espero que eu tenha conseguido esclarecer pelo menos um pouco para vocês aí, né, dessa parte de convocação do fornecedor, dessas modificações aí. Existem aspectos que são um pouquinho mais complicados, né, para você poder fazer, né. Então, olha, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar uma questão proposta para vocês. Vocês vão resolver em casa, tá? E na próxima aula vocês vão trazer essa questão resolvida para mim, hein? Tá? Quem não trouxer, eu vou descontar ponto na nota final, tá ok? Vamos lá então. Em uma licitação com 4 proponentes, apresentaram os seguintes preços: o primeiro 700, o segundo 1.100, o terceiro 1.200, o quarto 1.300. Vencedor não compareceu. Na primeira rodada, ninguém aceitou fazer o preço do vencedor, alegaram mergulho, né? Então ninguém quis saber de fazer R$700. Na segunda rodada, negociação intermediária, o segundo manteve seu preço, o 1.100. Não quis mudar. O terceiro aceitou negociar, reduzindo seu preço para 1.150. Então o terceiro falou, olha, de um lugar de 1.200 eu faço 1.150. Qual o próximo passo para que a administração deve dar agora? O que a administração vai fazer? Tá bom, pessoal? Então, olha, faça essa lição de casa, tá? Pessoa que não fizer a lição de casa, eu já aviso. Vai perder um ponto na prova final, hein? Tá bom, pessoal? Então, olha, obrigado pela atenção e até a próxima aula, a próxima conversa nossa, que nós estaremos juntos aí. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos aí. E se você gostou desse conteúdo, me ajuda a ajudar mais pessoas a se tornar analistas masters de licitações. É só você clicar no botão inscrever-se e assim o conteúdo será distribuído, ajudando também essas pessoas.